Olá, graça e paz para todos vocês. Eu quero aqui neste momento estar tratando sobre um assunto de suma importância. É você que é estudante, né, que gosta de meditar na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, na Bíblia Sagrada, você que é um estudioso, e você que almeja aprender mais um pouco da palavra de Deus, e você que deseja ardentemente no seu coração aprender mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero aqui neste momento estar compartilhando com você uma passagem que se encontra. Eu estou aqui com a minha Bíblia. Você também, se puder, pegue a sua Bíblia e me acompanhe nessa leitura. Nós vamos aprender um pouquinho de uma forma que você nunca viu na sua vida sobre a natureza da fé. O título dessa pequena reflexão é a natureza da fé. Qual a verdadeira natureza da fé? Porque nós vemos aí nos dias atuais, muitas das pessoas aí estão pedindo, implorando às pessoas que tenham fé, que peça fé da parte de Deus no seu coração. Que pede ao Senhor fé que Ele dá. Mas quando nós observamos as Escrituras Sagradas, o apóstolo Paulo diz que cada um tem dentro de si uma medida de fé. Então essa pequena introdução é só para você ter um entendimento de como esse assunto, nesses poucos minutos, vai ser importante para a sua vida. E a partir desse momento a sua vida não será mais a mesma. Aquilo que você almeja para o seu coração, para a sua vida, será realizado através da fé. Então vamos na leitura da Bíblia Sagrada. Eu quero ler aqui convosco em Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 2, 1, 2 e 3, que diz assim: Hebreus capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção, anote aí na sua Bíblia aí, convicção, é a convicção de fatos que se não veem, ou seja, fatos, anote aí também essa palavra, fatos. Algo que se não vê é um fato. Vou dar um exemplo. Você pode pegar uma semente, isso é um fato, é uma semente. Mas só que você não está vendo aquilo que está na semente, ou seja, aquela semente, vamos pôr aqui uma semente de maçã ou uma semente de laranja. Você é um fato que é uma semente, mas só que você não está vendo, a laranjeira naquela semente. Aleluia. Você não está vendo a laranjeira que tem naquela semente. Ou seja, o pomar que aquela semente pode criar. Então, a fé, ela é muito importante. Então, anote aí, fatos, convicção e fato. Então, se você pega uma semente e você planta ela, é um fato. Mas só que você tem uma certeza que aquela semente vai nascer e vai dar fruto. Ou seja, você tem essa convicção que aquela semente vai nascer e ela vai dar fruto e você vai se alimentar do fruto. É assim que os agricultores vivem. E é assim que a sua mesa e a nossa mesa é abastecida. Porque os agricultores, eles têm essa fé no seu coração. O versículo 2 diz assim: Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. O versículo 3 diz assim: Pela fé entendemos que o universo formado pela palavra de Deus. Ou seja, nós entendemos que o universo ele foi formado pela palavra de Deus.
Isso é fé. Ou seja, o universo. Então nós vemos que a palavra de Deus diz assim: de maneira que, eu estou no versículo 3, de maneira que, estou aqui com a minha Bíblia, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Entenda bem. Entenda bem o versículo 3. Ou seja, diz que o visível veio a existir. Anote essa palavra aí, visível, veio a existir. Então o exemplo que eu dei da laranja, ou seja, da semente de uma laranjeira, de uma laranja, ou seja, quem tem fé é visível na sua memória, na sua visão, que aquela semente vai nascer uma laranjeira. É visível para um agricultor que ele sabe, que ele rega a terra, que ele planta, porque ele vê na sua visão que aquela plantação vai dar fruto. O fato que é a semente e o visível que ainda vai existir, ou seja, a convicção que ele vai ter uma boa colheita. Vai existir daquilo que não aparece. Ou seja, aquela laranjeira, aquela semente de laranja, ainda não estava aparecendo um pomar, ou um laranjal, ou muitas frutas, ou muitas laranjas. Mas só que o agricultor ele já vê que aquilo é visível, que aquilo vai... Por que que Deus é chamado de agricultor? O Senhor é o nosso agricultor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é o nosso arquiteto. Um arquiteto, antes de uma casa ou uma construção ser erguida, vem da mente, do pensamento transformado em palavras e em pintura. Aquele prédio vem a existir. E milhares de pessoas são usufruídas por causa daquele estabelecimento. Isso é fé. Mas só que eu quero trazer aqui para sua memória que a fé não é uma coisa espantosa e difícil, a qual é colocado por muitas pessoas e muitas pessoas pedem para você ter fé. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus um dia, na tempestade, ele acalmou a tempestade e disse para os seus discípulos. Ele não disse para os discípulos que eles não tinham fé. Jesus ele disse assim: homens de pequena fé. É diferente. Homens de pequena fé, ou seja, a fé estava pequena. E ele dá outro exemplo. Se a fé de vocês fosse como um grão de mostarda, ou seja, uma pequena semente, um grão de mostarda é uma semente pequena, mas ela plantada, ela dá uma grande árvore e ali os passarinhos vêm, se aninham e dá sombra. Então ela é pequena. Então o que é que eu quero dizer nessa reflexão? A natureza da fé, eu e você já temos a fé. Você já tem fé, nós já temos fé. O diferencial não é pedir fé a Deus, é pedir que Deus aumente a sua fé. Porque na verdade nós devemos tratar um pouco sobre esse assunto. A fé ela tem que ser desenvolvida. Ela tem que ser desenvolvida. Assim como um embrião está no ventre de uma mulher e ela vai se desenvolvendo uma estatura de nascer e o processo continua. O processo não para. A questão é porque você já parou.
A questão é porque muitas pessoas já pararam, já desistiram. Talvez alguém disse para você que você precisa pedir fé a Deus. Mas eu quero te dizer neste momento, peça a Deus que aumente, acrescente a sua fé. E como é que a sua fé vai acrescentada? Vai ser acrescentada pela palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas de onde que essa fé vem? Essa é a pergunta. De onde é que essa fé vem? Muitas pessoas tiram fé das imagens de escultura. Muitas pessoas têm fé por um copo de água, por uma rosa pintada ou uma vassoura ungida. A fé de muitas pessoas vem através disso. Mas na verdade, o apóstolo Paulo disse que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, como é que um recém-nascido nasce? Como é que uma criança nasce? De onde é que ela vem? Ela vem de dentro do ventre da mãe para se tornar algo exterior. Ou seja, a criança está dentro do ventre e ela está na parte interior. Mas quando ela vem ao mundo, ou seja, diz, dar à luz, uma mãe dá à luz. Ela não vai receber, ela já recebeu, ela já está dando à luz àquela criança. Ou seja, aquela criança, você até pode me entender, que diz, ela veio ao mundo. Talvez você diz, eu vim para o mundo só para sofrer, para passar por essa decepção, essa enfermidade, esse algo que está me perturbando. Então, tudo sai do interior para o exterior. Então, quero te dizer neste momento, o apóstolo Paulo diz, a fé vem, Romanos 10:17, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai expandir dentro de você. E quando esta fé for acrescentada e você dar à luz esta fé, ela vai ser algo exterior. Ou seja, o problema que você está enfrentando, ele vai desaparecer. A dificuldade que você está enfrentando, ela vai ser resolvida. A enfermidade que você está enfrentando, ela vai desaparecer. Porque você vai enxergar, você vai ter essa convicção. E quando você tem essa convicção, é fato. Aquela doença, ou seja, essa enfermidade que você está enfrentando é um fato. Mas só que o real, o que está invisível, é a cura que vai acontecer através do poder da palavra de Deus, gerando e acrescentando essa fé dentro de você. Então, deixe essa fé aflorar dentro de você. Mude a sua oração. Não peça a Deus fé. Peça a Deus que acrescente a sua fé. Se sua fé está pequena, peça a Ele, através da palavra dele, que ela vai crescer. Porque o apóstolo Paulo ele diz lá em Romanos 17, ou aliás, em Romanos 10, ele diz: como que as pessoas vão crer se não tem quem pregue? E como vão pregar se não for enviado? Por quê? Porque a palavra de Deus ela está no coração do homem. Então, se a palavra de Deus estiver no seu coração, você vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E se você confessar, se nós confessarmos que Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele supre todas as minhas necessidades. No versículo 8 do capítulo 10 de Romanos, me acompanha aí na sua Bíblia, diz assim: o que se diz? Uma pergunta. A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Nesse momento,
essa palavra já está no teu coração, ela está perto de ti, ela é o suficiente para gerar fé em você, para acrescentar a sua fé. E ele continua dizendo, isto é o que é? A palavra de Deus. Ou seja, a palavra da fé. Romanos 10, 8. A palavra da fé que nós pregamos. A palavra da fé que nós pregamos, porque você é capaz de mudar o sentido da sua vida através da palavra de Deus. Então, como é que Jesus diz? Se você tiver fé, esta fé, você vai dizer esse monte, lança-te daqui. Eu não sei qual é o monte que você está enfrentando. Se é uma enfermidade, se é uma dificuldade financeira, se é no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, com seus parentes, ou com seu esposo, né, ou com sua namorada, não importa qual é o seu problema. Mas eu quero te dizer, se é o desemprego, comece a visualizar. Comece a trazer à existência aquilo que você não está vendo, mas você tem a convicção que existe e que vai acontecer. Essa situação talvez tenha te desnorticiado, tirado o seu sono, te perturbado. Mas eu quero te dizer neste momento, a fé, ela já está dentro de você. Ela pode estar, desse tamanhozinho, pequenina. É por isso que você está enfrentando essa dificuldade. Mas se você, neste momento, dizer a Deus, Senhor, acrescenta a medida da fé que está dentro de mim, essa situação vai mudar. A sua vida vai ser diferente. Essas enfermidades no seu corpo, na sua vida, ela vai cair por terra. Porque a fé está dentro de você. O apóstolo Paulo ainda fala, eu quero fechar essa reflexão, em Efésio, note bem, Efésio, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 20. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Qual é esse poder que opera em nós? Qual é o poder que opera na sua vida? É a dúvida? Mas eu quero te dizer neste momento, o poder de Deus que opera na sua vida é a fé. Porque o apóstolo João diz, o que é que vence o mundo? É a fé que vence o mundo através da palavra de Deus. Essa fé vai te fazer vencer e ser um vitorioso, um estudante da palavra de Deus.